Olá! Boa noite a todos do Brasil brasileiro. Tudo bom convosco? Tudo ótimo. Tudo bem, gente? Hello! Mais uma sexta-feira, mais um episódio de Jonas começando aqui na sexta-feira pra vocês na sexta-feira. A gente tá aí, ó. Quem tá ouvindo a gente aí pelo YouTube, não esqueça de deixar o like já. Já vou dar meus recados, hein? Dá o like, deixa o comentário aí embaixo, que hoje vai ser babado. Se inscreve no canal também pra você não perder nenhum episódio, porque assim, a gente tá louquinha. Então, às vezes, quando vai ter uns episódios assim aleatórios no meio da semana. Então, se preparem. O Spotify tá falando que dá pra comentar o episódio. Então, se você descobrir como, pode comentar aí, que eu tentei e não consegui. Mas se você tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, é seu agregador de áudio favorito. Não esquece de seguir também. E agora comentar. E comentar. Sabia que dá pra comentar? Eu não sabia. Inclusive, não sei comentar. Então faz isso aí. Fechou, gente? Estou aqui, ó, hoje, novamente. Estamos quase de time completo, hein? Meu nome é Glum Glum do Grau. Estou aqui com meu querido esposo. Oi, gente. Felipe aqui, tudo bom? As litorâneas são elas. As caiçaras são elas. Ô, Mona, não é pra acenar, não é pra dar oi. É verdade! É tá verdade! Te ouvindo, meu Deus! Eu acenei! É isso, gente. É isso, gente. Olá, pessoal. Oi, gente! Imagina que a gente tá acenando pra vocês. Isso, eu sou a Pinca, ela é a cérebra. E é isso. É batom. Diretamente ali, representando todo o Nordeste, tudo que ela falar é culpa do Nordeste inteiro. Vocês podem falar. É Marcinha Liu. Meu nome é Maria Machadão. Oi, gente. Agora representando o El, de Ael. Ela mesma, Daniel. Zé. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô sozinha, fui abandonada. Oh, meu Deus, que Vai chorar, amor. Me bateram, me jogaram, me apagaram. Apaulado. Abandonada a Twink. Abandonado. Twink sempre sofre, mas é isso. A sofredora. Misericórdia. Gente, o assunto tá muito sério. É uma continuação de... São 2 episódios, na verdade, que na verdade é um só episódio, mas são 2 episódios. Que a gente dividiu, porque assim, da primeira vez foi já um close, né? Teve a parte 1, a parte 2. Só que a gente interrompeu a parte 1 na hora que começa o chabu. Teve uma treta. Teve uma treta na parte 1, que a gente mostrou a treta só na parte 2, desenrolar. E aí, quem quiser não, né? Todo mundo que tá ouvindo aqui esse episódio, vai lá, ouçam os 2 primeiros também, depois que acabar esse daqui, que são muito bons. Lá do Velho Testamento desse canal aqui do Cholascast, com um elenco antigo, tá? Um elenco original. E hoje, a gente vai fazer o remake desse, que é um episódio muito bom, com um elenco atual, obviamente. Segunda edição. Uma segunda edição. Né? A gente vai dar um revamp, se você preferir. Uma edição boa. Mentira, vagabundo! Brincadeira, pelo amor de Deus. É mole. Ó, a Samira tá... Desfalo. No episódio passado foi a grande poeteira do episódio. Olá, gente. Ela falou várias coisas. Ela veio com lacre. Semana passada ela veio com lacre. Eu tô na minha era congenial. Não posso ficar fazendo assim essas coisas negativas. Ai, passou a era congenial dela, então. Peraí. Mas qual que é o Quem acompanhou. Você falou e não falou o tema. Ah, é verdade, né? Gente, o tema saindo do armário. A gente teve aí... As palminhas. A gente teve lá... Nos 2 primeiros episódios, lá na parte 1 e parte 2, a gente fala, nós 4, né? Eu, Zico, Gui e Gona, a gente conversa lá sobre as nossas experiências, né? Os nossos coming outs. E hoje a gente vai fazer com outras 4 que estão aqui, que são as atuais membras do Cholascast, as atuais ocupantes das cadeiras, entendeu? Ou, se você preferir, as cadeirantes. Não, que isso, eu concordo. Gente. A primeira pergunta.
A primeira pergunta. Vocês acham que hoje, assim, ó, na minha época, né, como eu disse lá naqueles primeiros episódios, E antes de não é que Cristo. houve a necessidade. Porque eu sou eu, né? Então, Sim. você olha pra mim, Você já foi à frente do seu eu tempo. já era uma garota muito vanguardista. É. Então, não havia muita necessidade, porém ainda assim havia necessidade. Não da minha parte, mas da dos outros. Vocês, na sua experiência, houve a necessidade de vocês chegarem e falar assim: mamãe, papai, vovó tia, eu sou um grande boiola. Houve. Pra mim, houve. Houve. Eu acho que assim, necessidade pra mim não. Porque foi quando eu conversei com a minha família, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que eles não estavam atentos sobre isso. Então, Ninguém pegou no ar. que Ninguém tava pegou, no ar, tava era no só ar. pegar. o mistério tava no ar. Meu Deus. Eu acho que pra mim, os dois, sabe? Tipo assim, não tinha necessidade, porque eu já tava morando longe. Aham. Então, tipo assim, A sua vida já poderia tava levar. resolvida, né? Eu podia, assim, tipo, talvez adiar por muito tempo, sem Sim. talvez não atrapalhar muita coisa. Aham. Mas pra mim, sim, tinha necessidade, sabe? Pra sua Eu própria não consciência, consegui. né? Pra sua Pra mim. resolução, né? Isso. Pra minha consciência teve necessidades. Hoje. Eu Márcia? acho que pra mim, não. Eu nunca tive essa necessidade porque eu nunca tive essa vontade de, tipo, falar sobre a minha vida, seja ela em qual área fosse, pra outras pessoas, entendeu? Independente se ela fosse mais próxima de mim ou não. Então, pra mim, nunca teve isso. Nem pra familiares, nem pra amigos, nem pra ninguém. Eu acho que isso é uma mudança que a gente gravou o episódio fazem 3 anos e hoje eu mesmo já tenho até uma visão diferente do que eu tinha na época. E eu acho que isso hoje está acontecendo muito, que os jovens não estão tendo a necessidade de sair do armário. Eles estão chegando e falam: mãe, estou namorando um menino. Mãe, Sim. estou namorando uma menina. Eles já cortam esse Esse caminho processo, né? O debut. Eles cortam o debut. Então, e aí eu me vi fazendo isso recentemente para uma pessoa nova que começou a trabalhar. Eu não cheguei e falei para ele: sou gay. Quando a gente foi no evento, esse aqui é meu marido. Aham. Então ali é a naturalidade que tem que ser tratada. E eu acho que essa geração tá vindo nisso, né? Tipo, sem uma necessidade de ter que falar que é gay. Simplesmente, comecei a me relacionar com a pessoa, por acaso é uma pessoa do mesmo sexo que a minha. Não, eu acho que é isso, que isso deveria ser correto, né? Já que os héteros não têm que sair do armário, por que a gente tem que ter essa necessidade? A gente vai discutir aqui. Por que tá me dando serviço extra? Não quero trabalhar, não, porra. A gente entende que acaba tendo esse momento porque já tem um pressuposto de que todo mundo é hétero, então a gente se vê na obrigação. Mas o correto, o ideal seria que não, né? Se você começou a namorar com uma pessoa, você fala: essa é a pessoa que eu tô gostando, independente do sexo dela, né? Sim, eu acho que também a gente normalizou achar um absurdo a posição do pai que não gosta do filho gay, né? Porque antes o pai ou a mãe que demonizava essa decisão, não decisão, esse momento do filho de se descobrir, todo mundo via com, ela tá tentando salvar a família, tá tentando fazer alguma coisa. E por muito tempo essa atitude era muito mais motivada pelo medo do que o restante da família ia pensar, do que por de fato do que você acreditava. Era muito mais medo de ir pro inferno, o que o pastor vai achar, o que a igreja vai achar, o que o seu pai vai achar, o que os seus avós vão achar, do que de fato. Tanto que existem casos de muitos jovens gays, muitas jovens sapatãs, que contam primeiro para a mãe ou contam primeiro para o pai e não contam para o restante da família, né? E hoje não. Sim. Hoje, assim, quando uma mãe dá esse surto, ela é gravada, ela é posta no TikTok e ela aprende por bem ou por mal que essa atitude é ruim. E de verdade eu acho que é até uma posição bacana da juventude, assim. É uma forma de ter voz. É uma forma de dar nome às coisas por mais feio que esse nome seja. E o nome disso é absurdo. Assim, às vezes as pessoas só têm que aprender mesmo sendo exposta pela cretinice que ela tá fazendo. Exato. Ela não vai entender. Se não tiver 38 milhões de pessoas falando que você tá sendo uma cretina, você não vai entender que você é uma cretina. Se tiver uma só falando. Aí seu filho vai falar pra você que você tá sendo uma cretina, você não vai acreditar. Porque você é mãe, então você tá numa posição, assim,
já se coloca numa hierarquia, né? Então eu mando nessa casa, eu mando em você, eu mando não sei o quê. Quando na realidade você tá sendo uma cretina. E aí você Exato. precisa que alguém te fale que você tá sendo uma cretina. E aí, Entendeu? assim, eu gosto sempre de falar, e sempre que eu tenho oportunidade, inclusive conversei com tias minhas, não que eu tenha vários primos gays, mas sempre que eu tenho alguém próximo a mim que é pai ou que é mãe, eu falo, você descobriu que seu filho ou sua filha é gay? Você tem duas opções. Ou ter um filho ou não ter. De verdade, porque o seu filho vai encontrar eventualmente alguém na rua que o ame, que o acolha, outras pessoas em outros formatos. E aí, amor, é um buraco que você cavou na sua família e que depende de você resolver esse buraco. Porque eu tenho certeza que seu filho em algum momento vai se resolver e vai encontrar pessoas amorosas. E você vai continuar sendo essa pessoa amarga e frustrada que você é. E sem o filho. Então você tem a oportunidade de escolher se você quer dar esse amor ou não. Porque o seu filho tá pronto para receber amor como qualquer outra pessoa. E ele vai receber amor porque tem gente a fim de dar amor por aí. E é muito triste Eita você glória! sair pra rua, Lá na sentir que você não cabe na rua, ir pra casa e sentir que você também não cabe em casa. Isso não faz eu me sentir seguro no colo de qualquer mãe. Se a sua mãe diz que você é inadequado, isso mexe muito com seu coração. Então, se tiver mãe me ouvindo, gente, pelo amor de Deus, deixa as crianças ser gay, deixa ser viada, sabe? Deixa dançar o tchan na selva, é gostoso. Exatamente. Exactly. E aí, uma coisa que, assim, que a gente comentou também, que tipo, que é o autoentendimento do que eu sou. Sair né? do armário para si mesmo, né? Exatamente. Quando você falou assim, ih, gente, é verdade, né? Eu sou gay, olha aí, ó. Pra sair pra si mesmo, assim, autoaceitação, autoentendimento. Como foi esse processo? Foi melhor? Foi pior? Foi diferenciado? Como é que é isso? Eu acho que, tipo assim, eu não sei se a gente cria muito isso por conta de gerações, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, tipo, a pessoa já se, vamos dizer, tipo, percebe isso muito cedo e já faz isso que a gente acabou de conversar, de, tipo, falar pros pais e se der algum ruim, se expõe tudo e não tem medo de nada. Eu acho que a gente é muito uma geração medrosa mesmo, sabe? Eu fiquei com mais pensamentos na cabeça, tipo, um período tão grande do que eu era, o porquê disso, como que eu ia viver a vida inteira, igual a gente falou no último episódio. Eu vou viver sozinho pra sempre, do que depois, sabe? Tipo, na hora assim que eu fui me acertando comigo mesmo, que foi surgindo. Então tem que falar com alguém sobre, ou tentar isso mais, soltar um pouco mais disso, porque me fez mal por muito tempo, sabe? Mas assim, foi um processo muito difícil mesmo. Porque você não fala pra ninguém. Não. Então, geralmente a gente passa processos difíceis com a ajuda de alguém, algum apoio. Depende da coisa, mas geralmente tem esse apoio. Agora, isso era assim: vou ter que passar sozinho até o final, e se eu soltar um pi, vai ser pior, sabe? Vai ser muito pior. Nunca pra melhor, sempre pra pior. Então, pra mim foi um processo longo, doloroso, mas é aquilo, tipo, maravilhoso, vamos dizer assim, depois Sim. que você passa. Você lembra quantos anos você Porque tinha, você Dani? se conhece. Mais ou menos? Porque quando eu me entendi, assim, comecei a aceitar e entender quando eu tinha mais ou menos 15 anos. E aí eu não... Foi, essa faixa, amigo. 15, 16. Mas assim, desde os, sei lá, 8, 7, já tinha coisa acontecendo, sabe? Sim. Pensamentos e tudo mais. Por isso que eu falei que o processo é longo. Tipo, você Exato. pensa dos 7 aos 15, é muito tempo pra uma pessoa ficar pensando numa coisa só, sabe? Sim. Eu sempre rejeitei. Aí, assim, hoje eu penso, voltando aos meus 8, 7 anos, eu lembro que desde essa época eu já tinha pensamentos de ser sobre gay, mas eu deixava aquilo, tipo, embaixo do tapete, não trazia pra minha consciência. Aí eu comecei a trazer pra minha consciência com uns 15 anos, mais ou menos, assim. Sim, eu tinha muita mania de desviar, sabe? Tipo assim, vinha na cabeça, aí eu tentava pensar em uma outra coisa, aí um exemplo bom era, tipo assim, vou ficar com alguém. Sim. A vontade seria com um menino, um garoto, né? Aí o que eu escolhi? Eu escolhi as lésbicas, amigas lésbicas. Uma garota mais masculinizada, né?
A gente viveu essa parte de pegar as amigas lésbicas porque parece um pouco mais com os meninos, né? É melhor. Então, tipo assim, foi escapes que a gente foi criando, sabe? Ah, vou pegar uma lésbica que é melhor, vou tentar fazer aquilo daquele jeito de um que melhora pra mim. Então, tentando escapar, mas não escapando ao mesmo tempo, Sim. sabe? Ah, todo lugar que você vai estar lá, né? Então não tem como escapar, né? É a realidade. Não tem. Você só desvia um pouco. Bota pro lado. Márcia. É. Ai, menina, eu acho que. Assim, eu nunca tive muito uma luta interna Hum, em questão de descobrir quem eu era ou o que eu era. Mas acho que com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber o que era isso. E eu tive uma ajuda de um amigo que, tipo, ele já era, acho que uns 3, 4 anos mais velho que eu. Ele já sabia o que ele era, ele já entendia, ele já pesquisava sobre, ele já beijava outros meninos e tudo mais. Então, tipo, isso meio que ficou normalizado pra mim. Porque assim, né? Ao que há uns 15 anos atrás a gente não via tanto como a gente vê hoje. Exato. Então, eu nunca tive tanto esse problema. Tipo assim, me aceitar ou ver o que eu era. Eu tive essa briga quando eu entrei na igreja evangélica. uhum, Aí sim, aí foi uma luta espiritual, aí foi uma briga entre ser o que você é, com o que a igreja quer que você seja. E, tipo, nesse tempo eu já tinha o quê? Meus 20 anos, por aí. Mas, assim, de pequenininho, de adolescente, não. Sempre foi bem de boa, porque, assim, quando eu descobri o que era ser gay, quando eu descobri assim, nossa, eu gosto de meninos. Não é o que todo mundo gosta. Mas é o que sou, uhum. sabe? Eu vou viver a vida. Eu nunca fui uma criança que, tipo, uma criança, né, adolescente para adolescente que a gente sabe que a nossa cultura brasileira, a gente tem o contato com ou sexo ou sexual muito cedo, né? Ali na Aham. sua pré-adolescência e adolescência, tanto jovens héteros como gays, LGBTs, enfim. Exato. Mesmo eu sendo gay, entendendo isso, novinho, eu não tive esse contato, porque na minha visão, né, eu posso estar errado, mas na minha visão meio que isso apura pra gente que é LGBT, porque a gente é chamado de promíscuo, né, de safado e blá blá blá. Então, tipo, eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma criança que, tipo, queria brincar de Harry Potter, sabe, queria, sei lá, andar de bicicleta, ir pra lan house. Então, tipo, eu nunca tive esse contato assim pra meio que problematizar ou pra meio que atrapalhar essa autoaceitação, esse descobrimento, entendeu? Sim. Uhum. O Greg fala isso no episódio também. Que É. ele mesmo, ele nunca, Eu não nunca se tinha, eu questionou. nunca tive um problema interno, sabe? Tipo, um questionamento. Ah, eu sou gay, eu sou. Assim, por exemplo, a minha questão de identidade de gênero realmente foi uma coisa que eu consegui compreender mais velho. Porém, sempre foi um questionamento meu. Tipo, Sim. eu sabia que eu não me enquadro aqui nesse pessoal, entendeu? Então, isso, as palavras, os rótulos, as coisas, os títulos que eu fui herdando conforme a vida foi Daenerys, a acontecendo. primeira do seu nome. Exato, eu fui a primeira do meu nome já agora, você entendeu? Eu fui a quebradora de correntes agora, que era o título que me veio agora, recentemente. Então naquela época não tinha, mas eu já me compreendia fora do escopo que era permitido do binário naquela época, né? É que colocaram pra você. Exatamente, então eu falava assim, gente, vou ser sincera que 2 minutos, não tá rolando. Então, mas esse questionamento, tipo, a minha identidade enquanto pessoa LGBT, queer, a minha identidade queer sempre esteve presente e eu nunca foi um problema pra mim. O que eu faço e sempre fiz e fazia naquela época mais ainda era tipo tentar driblar as pessoas, tipo, eu não estava me enganando. Em nenhum momento eu fiquei enganado sobre questionando a minha sexualidade, tanto que eu saí do armário com 14 anos. Então assim, nunca foi uma dúvida na minha cabeça quem eu era. O problema pra mim era lidar com o que as pessoas achavam de mim, ou que elas queriam de mim. Então, eu aprendi muito cedo, tipo, isso aí é um problema seu, os meus estão comigo. Você lide aí com o seu, então eu vou driblar o seu problema. Você tem um problema com o jeito que eu ando, com o jeito que eu converso, a gente não conversa, eu não ando na sua frente, a gente não se cruza. Pra mim tá ótimo.
Um ponto também, gente, que eu vejo muito aqui, tipo, eu acho que na maioria dos casos, antes de a gente se descobrir, as outras pessoas falam por nós, né? Tipo, ó, esse aí Exatamente. é. Sim. Esse aqui é porque ele é assim. Por exemplo, eu sempre fui mais quietinho, eu sempre falei, tipo, mais baixo, mais educado, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Hoje em dia eu falo alto porque, sei lá, da bagaceira mesmo. Mas quando eu era menorzinho, eu sempre falava mais baixo, era quietinho, ficava no meu canto, tinha meu jeito. E sempre falava, essa aí é. Essa qualquer fanta. Esse menino é estranho. E tipo, eu, mesmo com isso, eu acho que tem algumas crianças que crescem com esse trauma porque você, desde novo, está sendo julgado por algo que você nem sabe. Nem sabe, Exato. Você não tem exatamente. conhecimento Sim. de nada. Sabe? Porque se você é Sim. criança e alguém vira pra você, se você, por exemplo, é uma criança pura da cabeça, assim, digamos, né? Inocente. Se uma pessoa fala pra você essa qualquer Fanta, na minha cabeça não fazia sentido que qualquer. Que A na minha cabeça maldade, qualquer Fanta. né? Exato, não tem a É, maldade. você não via a Maldade maldade, né? Você não Sim. via outras Não via, intenções. E quando você cresce e entende, aí são outros E o 500. quanto você não se priva, né? Eu me lembro, por exemplo, como você falou, assim, na época em que eu era criança, pensando nos tempos mais sombrios da infância, eu dançava muito tchan com a minha irmã, com as amigas da minha irmã. Minha irmã meio que foi minha babá e minha segunda mãe ali, né? Ela cuidou muito de mim por muito tempo e por conta disso eu fazia muito das coisas que ela fazia também. Então, ela, enquanto muito jovem, me cuidando de mim, ela ia brincar de boneca, eu brincava de boneca com ela. Ela ia dançar o tchan, eu ia dançar o tchan com ela. E eu ouvia que essa qualquer era Fanta, eu não entendia. Mas aí eu comecei, tinha alguns adultos que ainda eram muito cruéis, mesmo com uma criança muito nova, e falava, essa criança dança que nem mulher. E hoje eu não danço mais. Hoje não é que eu tenho 2 pés esquerdos, eu não tenho pé pra dançar. Eu não sei nem balançar o braço. Porque eu nunca me dei a liberdade de dançar nada na minha vida. Por conta Nossa, dessa gente. pessoa que eu lembro nome e sobrenome que disse que eu dançava igual uma mulher e que me constrangeu quando eu tinha 6, 7 anos. Sim. Sabe? Aham. Então, quando a gente é criança, a gente ouve muita coisa ruim de muito adulto sem noção. Exato. Sabe? A O quanto a sociedade gente mesmo não se começa a priva. atacar, né? A sociedade começa. Exatamente. Antes da criança ter noção do que ela é, a gente não é nem permitido a ter noção do que a gente é. Porque aí a sociedade vem e fala, te bota o rótulo sem antes você entender o Exato. rótulo. Assim, Sem você você, saber. você começa a prestar atenção no seu andado. Eu me pergunto qual é o hétero que presta atenção no seu andado. Eu presto Sim. atenção no meu andado desde os 6 anos de idade. Porque disseram pra mim que eu não andava, eu desfilava, igual uma mulher. E aí eu comecei a Exato. prestar atenção no meu andado. Eu comecei a andar de cabeça baixa porque falavam que eu fazia carão quando eu tava andando. Sabe? Eu comecei a me tornar uma pessoa inexpressiva porque as minhas expressões eram expressões de bicha. E ser bicha naquela época era ruim. E aí a gente cresce sendo um adolescente apático, inexpressivo, que não dança, que não sai, que não tem amigos. E aí quando você tem 13, 14 anos que só quer ficar no PC, aí vem um adulto e fala, nossa, essa criança tem algum problema, ela não sai de casa, ela só quer ficar no PC, ela não tem amigos, ela não quer conversar com ninguém. E pior, eu sou sua mãe, eu sou sua tia, conversa comigo, se abre comigo. Mas quando eu fui me abrir com você, você falou que Deus ia me levar pro inferno. Então eu prefiro Exato. manter a minha verdade pra mim do que contar pra Exato. você pra que você aponte a sua faca pra mim. A madrinha comentou que ela teve uma grande luta interna quando ela foi pra igreja. E, cara, assim, como amigo, a gente não se conhece pessoalmente, mas se sinta abraçado. Eu reconheço a tua dor, eu fui pra igreja. E, sinceramente, foram os piores anos da minha vida. E que erro, né? Se Que você erro. se Que diz. erro. E que erro! E se você se diz pastor, se você se diz líder de qualquer coisa, e você tem a coragem de dizer para uma criança de 11 anos que ela vai pro inferno porque ela tem luzes no cabelo, porque ela tá indo de bermuda pra igreja, ou porque ela tem mais amigas mulheres do que amigos homens, desculpa, eu acho que não é o céu que você vai. Ou talvez o Deus que você crê, ele seja só teu. E você tá usando ele só para disfarçar aquilo que você acha, e não aquilo que é certo. Sabe? Você precisa parar um pouco de pregar esse tipo de coisa para criança e talvez voltar lá para os seus estudos de teologia e ler o Sermão da Montanha até você entender do que se trata.
Porque te falta tolerância para lidar com as pessoas, te falta amor para oferecer para as pessoas. E como pastor que guia as ovelhas, te falta muito, 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 muito como gestor de Te conflitos. falta muito, te falta muito, te falta muito, mas não é um feixe não, viu? Não é um Não, feixe não, não, não. viu? É só um toque de amiga. De amigo não, que eu não sou amigo. teu amigo, tá? Caralho, Eu não sou tuas parceiras não. É só um empurrão. Mas eu acho super importante todas essas falas, porque talvez algum dos nossos ouvintes tá, tipo, precisando mostrar essas falas pra alguma pessoa, sabe? E junto a tudo isso, tipo, você depois vai descobrindo muitas coisas. Tipo, eu tô descobrindo uma parte de neurotismo, tudo mais com psiquiatra e tudo mais. E eu sei que vem de lá, porque você fica neurótico, Sim. sabe? Desse processo todo. E tudo que vai te falando, você vai ficando mais neurótico ainda. Incluindo tudo que o Sam falou, de andar, abaixar a cabeça, se excluir e tudo mais. Então, influencia no físico, no jeito Na sua corcundo postura. de se andar e de se fechar, e no psicológico, gente. Então, tipo assim, ouçam isso, e se você estiver passando. Um filho seu acabou de te contar, vai lá e dá um abraço nele, porque ele tá incluído com a afeição fechada, eu tenho Exato. certeza. Ainda mais se você acabou de falar pra ele que ele é um lixo. Exato. Exatamente. Eu sempre falo Pensa isso, bem e ouve tudo Total, isso, sabe? total. Antes de me aceitar gay, eu tive que aceitar que eu vou pro inferno. Eu acho que essa foi a maior dor. Sim. Uhum. E tem saído umas pesquisas que os gays 30 a mais, o trauma que eles têm está sendo comparado a trauma de guerra. Sim. São pessoas que saem, que é o mesmo trauma equivalente a uma pessoa que enfrentou uma guerra. Porque a gente enfrentou uma guerra pessoal perante a sociedade que- durante muitos anos, por- né? O período que você é exposto a uma coisa É um trauma, né? que causa trauma, tipo, é tipo você fraturar o mesmo lugar várias vezes, sabe? Sim. Tipo, machucar o Sim. mesmo lugar várias vezes. Então é isso, tipo, por um longo período de tempo a pessoa é exposta ao mesmo trauma, sucessivamente. Então aquilo vai criando um hematoma, Sim. um hematoma psicológico. Você entendeu? Exato. Um hematoma psicológico. Então aquilo precisa ser tratado porque já tem Sim. um sangramento interno ali. Entendeu? Exatamente. Não, tem muito de muitos LGBTs serem tímidos. Mas não é que muitos LGBTs são tímidos, eles são forçados a serem tímidos. Eles são tolhidos de partes da personalidade que não são aceitas Sim. por quem Eles compartilha do mesmo aprenderam tempo. a falar pouco, porque quando se fala muito, mostra que é gay. E aí Eu é muito gosto de viajar. complicado você mostrar isso numa roda de família. E aí aqui, Exato. para não dizer que tudo é triste, né? Apesar de uma juventude muito delicada, de uma adolescência muito delicada, quando eu me descobri que eu comecei a ter amigos gays, e eu sempre falo que isso me fez muito bem e que me deu coragem para devolver o incômodo que me causavam, eu comecei a rebater. Eu começava a dizer, olha, eu sou gay e... Eu sou gay e... Esse era o meu discurso. Eu estava sempre pronto para causar uma briga. Conselho para as novinhas, não estejam sempre prontos para causar uma briga, né? Pode gerar processo, polícia, enfim. E se você for menor de idade, infelizmente ainda vai envolver teus pais, que às vezes nem te apoiam. Mas Primeiro assim, veja se você tem o dinheiro para bancar isso daí, a briga. Exato, Vê se você exato. banca a briga. Mas esteja disposto a se defender. Esteja disposto a abrir a boca e perguntar os porquês. Sabe? Mas eu- Esteja atento, por exemplo, a essas igrejas da parede preta com painel pichado, que tem máquina de snack dentro, e que já não é mais igreja, é church. É church. É alguma coisa church, né? Toma cuidado. A palavra deles é a mesma, a Bíblia deles é a mesma, e lá você não é aceito. No fim do dia, todos sentam na mesa e falam a mesma palavra, o mesmo idioma. Exatamente. E hoje acho E- que existe uma válvula de escape, O quê? que não existia muito na nossa época, pelo menos na minha, na de vocês começou a surgir, que são grupos na internet para você conversar com pessoas, streams. Então vocês têm, os ex-streams aqui, mas a Marminha sabe. A Marminha sabe, né? Tipo, as crianças que chegam lá, elas muitas vezes, as famílias não sabem que elas são LGBTs, mas naquele momento que elas 100% das crianças. estão interagindo com vocês, é o momento de ela poder ser quem elas são.
Sim. E talvez isso Sim. seja uma válvula de escape que possa dar salvar a sanidade mental desses adolescentes, dessas crianças, né? Na nossa época, a gente dificilmente, na minha época, não tinha ninguém, tipo, como ter essa válvula de escape, assim. Sim. Então eu acho que isso dá uma ajudada pesada, né, para eles serem. A Madre é a aceitar. Xuxa LGBT. É a Xuxa LGBT, olha aí. Olha aí. A Xuxa. Xuxinha ali. Xuxa. Quem é a Xuxa? A Xuxinha ali. Madame? É. É mesmo. O Luke não, o que quer falar, que ele não falou como que é pra ele essa autoaceitação quando ele. Eu? No meu caso foi um pouquinho diferente, porque durante toda a minha infância e até a minha adolescência, eu tive outras preocupações, tipo, muito grandes na minha vida. Na minha infância, eu passava por muito bullying e muita hospitalização. Eu tinha bronquite muito forte, bronquite tipo muito, que eu já quase morri várias vezes por causa de bronquite. Naquela época. Bronquite é doença de gay, né, menina? Todo mundo aqui doença teve de gay. bronquite. Eu tive. Eu não tive, não. Se eu não tive, onde você? Porque tá. Tá batendo forte. Tá batendo na porta. E depois que eu entrei na minha fase de adolescência, os problemas na minha casa começaram a crescer bastante. Então, muitos atritos, muitas brigas, muitas discussões dos meus pais e tudo mais. Questões de dinheiro, questões de... Enfim, várias coisas assim, bem ruins assim. E eu sempre me coloquei num ponto onde eu tinha que me preocupar com isso e por ficar Você era muito segundo tempo... plano, Eu era segundo plano, exatamente. Eu sempre me deixei pra depois. Depois eu lido comigo, e depois as coisas vão, né, eu me acerto. Mas eu sempre tive que botar minha casa, minha família e as pessoas à minha volta sempre em primeiro lugar pra tentar resolver alguma coisa, tentar trazer dinheiro, tentar sobreviver, tentar ajudar minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. Mesmo que desde cedo eu já tenha captado alguns sinais sobre mim, mas ainda não entendido muito bem. Eu lembro dos meus... Né? Você não se deu o tempo de lidar com isso. Né? Exatamente. Eu lembro dos meus 14 anos, a bundinha que eu vi do Lenny Kravitz no clipe do que passava na MTV, do clipe Again. Nossa, aquela bundinha era... Nossa, eu vi aquilo quando eu era novinha. Nossa, eu ficava assim. Olha que desgraçado. Eu queria ver de novo. Como é que... Sabe? Então, assim, eu já tinha uns sinais de que eu tava, sabe, ali, do que eu sou de verdade. Mas eu acabei deixando isso pra lá, tanto que eu deixei tanto pra lá que eu só fui entender depois, bem depois mesmo, sabe? Que foi o que eu comentei em um outro episódio que a gente gravou, que eu queria ter me entendido mais cedo, né? Pra poder ter aproveitado mais a minha adolescência, ser um adolescente gay mesmo, curtir, aproveitar e tudo mais. E no meu caso foi um pouquinho mais velho, assim, lá pros 19, 20 anos, ou até mais, dependendo, eu não lembro direito. 19, 20 anos, por aí. Mas, assim, a gente começou a falar como foram as nossas lutas, assim, mas vocês tiveram esse momento específico de chegar na família e contar? Ou chegar pra alguém na família especificamente e contar? Quem foi essa primeira pessoa? Eu tava passando por uma necessidade muito esquisita que era... Eu estava sofrendo por amor. E eu chorava o dia inteiro. Eu chorava o dia inteiro, assim, minha mãe fala, pelo amor de Deus, o que esse boiola tá chorando? E aí, no dia seguinte, meu Deus, o que esse boiola tá chorando de novo? Peste, demônio, peste, satanás. No dia seguinte, a mesma coisa, até que ela pegou e falou assim, senta aqui. Você é um gay? Você é um boiola? Aí eu falei assim, sim, mamãe. Aí ela falou assim, quer que eu faça o quê? E aí, como é que fica? E aí? E aí? E aí eu falei assim, ué, é isso, a realidade é essa. Ela, não, tá bom, sei que, ela me abraçou, chorou um pouquinho, e aí no dia seguinte ela me deu um pacote de camisinha, falou assim, só deu cu com camisinha, eu falei assim, fechou, mamãe. E foi isso. Aí depois ela falou assim, deixa que eu converso com seu pai, com a sua avó, pode deixar. Deixa que eu babarizo. Eu falei assim, show, faz o seu. Babariza, dá seu nome. Aí... Passou um tempo depois, ela conversou com eles, de fato. E aí que eles tiveram problemas, obviamente. Com a minha mãe, tipo, era isso. A conversa foi essa, acabou. O assunto era esse. Ela até
acho que um tempo depois ela me levou pra conhecer o meu primeiro momolado. Que Não. era o primeiro, assim. O primeiro que eu tava ali no tete a tete, porque eu tava sofrendo de amor por um web momolado. Então, assim, Olha aí. 14 anos, né? Todo mundo é burra. Aí, nesse outro tempo, né? Quando começou aí, de fato, a conversa entre eles, aí eu lembro que meu pai me levou pra frente a gente saiu, assim, a gente foi no shopping, lá, sei lá, numa praça de alimentação. E aí ele conversou comigo, falou que eu tava com demônios. E foi a época que ele começou a ir pra igreja, tal, coisa, falou assim. Aí eu falei assim, nossa, Close, deixa os demônios aí dentro que eles estão barbarizando. E foi essa conversa. Aí com a minha avó foi que eu precisava ir pra um especialista, pra uma clínica, pra não sei o que. Falei assim, essa senhora aí, né? Essa senhora aí já tá indo de. já tá indo de fala, isso daí é maluca. E assim, também falei, não, você tá certa, Close. Dá seu nome aí também, faz o seu. E é tipo, eu ouvi essas barbaridades e assim, gente, em nenhum momento eu questionei. Te afetava, né? Não, esse negócio que na minha cabeça, morar aqui dentro é muito difícil, já falei pra vocês várias vezes. Porque as pessoas teimosas até comigo mesmo. Então, essas pessoas falavam essas coisas, eu falava, gente, que pessoa maluca tá falando isso. Então, essas coisas não me abalavam. Acho que, por mais que tenham coisas que, obviamente, ficam na sua cabeça, mas assim, não é uma coisa que me fez me mutilar como a maior parte das pessoas faz, mutilar minha personalidade dessa forma, sabe? Lógico que tem ali o princípio de um questionamento de, nossa, será que. Não, entendeu? Aí você ignora. Aí você bate ali no questionamento que alguém traz pra você e já logo fala, não, eu tô bem, eu tô ok, na minha cabeça tá tudo certo. Eu lembro de uma vez, uma amiga minha, ela tinha irmãos, e a gente estudava, todo mundo estudava na mesma escola. A gente num período, eles em outro, né? E eu lembro dessa a irmã da minha amiga falar que tinha uns amigos dela que, tipo, eles me tinham como como é que fala? Referência de pessoa LGBT. Sim. Você entendeu? E, tipo, eu nem lembro de se eu já vi essas pessoas, mas eles me conheciam de algum momento. Sabia sabe? que era gayzinha da escola. Eu era a gayzinha da escola, porque eu falei que eu famosa. era a única pessoa LGBT. Eu e uma sapatã, né? Obviamente, tinha uma sapatã. Eu e uma Todo canto, sapatã. né? E depois de uns anos, minha filha, eu sei que começou a sair viado da mesma sala que eu. Depois de muitos anos, 10 anos depois, começou. Ah, eu era viado naquela época, só que aí, né, eu não podia falar, não sei o que. Eu não acredito que você deixou eu lá sozinha com a bandeira na mão. Porra. A única. É uma bandeira Pela pesada, garota. A única otária. Abrindo caminho. Então, A assim, mulher otária desde mas cedo. não é, menina. Mas essa coisa que eles falaram de, tipo, você ela falou pra mim, né, na verdade, você é uma referência, não com essas palavras, obviamente, né? Eles gostam muito de você, eles acham que você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu falei assim, nossa, Close, babariza. Então, assim, essas coisas positivas, eu sempre eu foco muito mais no positivo do que no que estão me falando de podre, né? Uhum. Então, assim, isso me deu uma força naquele momento, sabe? De falar assim, então tá tudo certo, né? Tá tudo certo mesmo, você entendeu? Só confirmou o que eu já tinha na minha cabeça, de que eu tô ok. É esse pessoal aí que precisa, né? O problema não é compreender você. um pouco mais. O problema não tá comigo, o problema Exatamente. realmente não está comigo, o problema tá com eles. E aí eles se lidem com os problemas deles, entendeu? Se você tem um problema comigo, você tem um problema, Já não eu. diria RuPaul Charles. Exato. If the bitch ain't paying your... Hã? If the bitch ain't paying your bill, pay no bitches no mind. Entendeu? Bom, eu não tive esse momento de sair do armário, porque minha mãe... Eu comprei um presente de aniversário pro Gré. E minha mãe já estava curiosa para saber, porque eu falava que tinha uma namorada. E minha mãe tava... Só que eu não apresentava essa namorada. Aí minha mãe ficou curiosa de saber qual que era o segredo dessa namorada.
foi lá e fuçou no presente e era uma roupa de homem. Aí ela falou, que roupa de homem é essa aqui? O que tem com a sua namorada? Eu falei, mãe, não é uma namorada, é um namorado. Aí foi Tava bolado. choro, não sei o quê. Porque... Então eu não tive esse momento de sair do armário. Me Você foi arrancaram. traído. Te Foi arrancaram saído. na unha. Exatamente. E hoje eu entendo que isso, tipo, não esperaram o meu tempo, né? Caramba. Sim. Hoje tipo, foi agressivo, porque ninguém tem que ser arrancado do armário. Primeiro né? que Cada um violou tem seu sua tempo. privacidade porque foi ver o que você tinha guardado. Exato. Foi Exatamente. mexer numa coisa minha, né? Que tava guardado, Guardada. não tava E exposta. depois esse momento de privacidade mesmo, de respeitar o momento de cada um de sair do armário, né? Exatamente. Então, até hoje eu ainda penso assim, putz, eu nunca tive esse momento de contar para as pessoas. Na verdade, foi tipo, sai daí, viado, e todo esse chabu. E o after também já não foi. Aí Simpático depois também. foi complicado, porque aí eu vivi muito tempo de agressão mental, assim, sabe? Tipo, de questionamento, você tem certeza disso, não sei o quê, você tá confuso, você quer ir a algum médico, todos esses passos, assim, mas eu já tinha 24 anos, então eu já tinha, tipo, certeza de quem eu era, né? Mas existe muito, tipo, o tempo que a gente vive a própria mentira, né? Que a gente tem que mentir o tempo inteiro, né? Porque se sai com um amigo, sai com não sei o quê, você nunca pode contar a verdade, você nunca pode apresentar seus amigos gays, você nunca pode apresentar um date. Então a gente vive muito tempo na mentira, né? Que é muito ruim também, né? Você Acho ter que isso é um mentir parte o da tempo dor, né? inteiro. Você principalmente não Exato. ter com quem contar, assim. Às vezes você chega com uma tristeza, um web namoro de internet que não deu certo. Você não pode compartilhar dessa tristeza com as pessoas que são próximas a você. Você não pode compartilhar de uma felicidade com as pessoas que estão próximas a você. E aí você começa a se perguntar o quão amigas essas pessoas são, que eu não posso contar um segredo, que se descobrem o meu segredo, ao invés de me abraçarem, serão agressivas, né? É bem delicado mesmo, Exato. amigo. Exato. Como eu sou uma pessoa, como vocês já testemunharam pessoalmente, eu sou uma pessoa agradabilíssima, uma companhia, assim, excepcional. Então eu tive naquele momento ali umas amizades que, né, foram positivas, assim, né? Então sustentavam esse outro lado de, tipo, por mais que eu não tivesse apoio daquela parte familiar, ou de uma parte familiar, eu tinha outros apoios, assim. Eu sou uma pessoa muito sociável, muito querida, muito amiga, muito galera, entendeu? Mas Entendeu? conta vocês, como foi assim pra vocês, a primeira pessoa que vocês contaram, ou a pessoa que vocês, tipo, foi mais Teve difícil essa de pessoa, contar? teve essa figura que vocês foram Eu lá e acho falaram que, assim, socialmente gay. foram amigas, assim. Na verdade, é uma ex-namorada. "Ih, lá Ex-namorade, eu vou colocar, porque eu contei primeiro pra essa pessoa, vou colocar pessoa nesse momento, porque na época era uma menina bi, e aí nós ficávamos, namoramos por alguns dias, inclusive só dias, e aí ela se descobriu lésbica, e muito depois de um tempo se descobriu um homem trans, então hoje é um homem trans. Foi a primeira pessoa pra quem eu contei, e assim, me deu super apoio, sabe? tudo." Foi onde, inclusive, eu me ancorei naquele momento. Eu acho que, inclusive, por isso que a gente até chegou a namorar, porque um se ancorava no outro, assim, emocionalmente. E depois de um tempo, eu contei pra minha irmã, a minha irmã mais velha, que sempre, assim, foi muito chegada a mim, a gente foi sempre muito amoroso um com o outro. E o conselho que ela me deu foi assim, se você não viver a sua vida, ninguém vai viver ela por você. E no final você vai estar com 30 anos amargurado de ter se arrependido de não ter vivido as coisas que você queria. Exactly. E aí foi o momento que eu falei, não, então eu quero viver essa vida. Aí eu contei pra namorada do meu irmão, isso na mesma semana. Eu contei pra namorada do meu irmão, porque eu queria contar muito pro meu irmão. E a Isso. namorada do meu irmão, na época, era muito legal. E aí, essa outra, ela falou, olha, o seu irmão sempre falou de você com muito carinho. Eu acho que ele vai te entender. E aí eu contei pro meu irmão. E aí depois que eu contei pro meu irmão, eu já tava mais seguro de assim, se meus pais não me aceitarem, pelo menos os meus irmãos me defenderão. Aí eu lembro que eu levei a minha mãe pra Praça de Santo André, lá ali onde tem aquela avenida que sempre fica uma viatura ali na praça, sabe? Eu falei, eu vou contar aqui, qualquer porque coisa- se ela der um chabu, amor, a polícia tá aqui. A polícia está aqui.
Porque eu lembro que toda terça-feira minha mãe tava de folga. E eu trabalhava à tarde, eu entrava 2 horas da tarde no trabalho. Então toda terça-feira, de manhã, a gente ia pra aquela praça, porque tem uma avenidona ali em Santo André que é um comércio super bacana, e a gente comprava vários cacarecos e várias roupas e fazia dívidas pencas nas lojas de grandes magazines que tem ali. As Então, grandes, assim. é pra não falar nome, né? Publis, É. né? Então, é, e aí eu contei, e aí minha mãe, assim, eu lembro que a primeira pergunta dela foi: Você vai usar meus saltos? Eu falei: Não, não sou uma mulher, eu sou um homem gay. Você é uma cavala desse tamanho, não Isso, vai subir nos meus saltos. desse jeito. E aí eu acho que nesse momento começou uma luta minha pra ser, assim, um gay aceitável, sabe? O gay masculino, o gay que não se maquiava, o gay que não era afeminado, porque eu ainda tinha muito a provar, pra mim e pra família. E aí eu lembro que quando eu fui contar pro meu pai, eu me certifiquei de que eu tivesse dinheiro suficiente pra dar entrada no aluguel de uma casa, porque a minha convicção era de que ele iria me expulsar e de que dali eu teria que arrumar um lugar pra ficar. Então eu juntei dinheiro, eu já estava namorando há 1 ano e pouco. Eu juntei dinheiro para conseguir me mudar. E aí foi quando eu contei. E o que me surpreendeu mais foi que ele falou que, apesar de não ser o sonho da vida dele, era a minha vida e quem tinha que sonhar a minha vida era eu e que ele ia ficar muito feliz me vendo ser feliz. E sinceramente era o discurso que eu menos esperava vir do meu pai. Tudo. E eu lembro que É o naquele dia, neurotismo, assim, amigo. A gente cria isso da sim, cabeça. a Por gente cria isso. monstros na nossa cabeça. E eu lembro que naquele dia, assim, eu não contei pra ninguém que eu tinha contado pro meu pai, nem pros meus amigos mais próximos. E as pessoas perguntando, cara, você tá muito feliz. Que sorriso é esse? Tipo, e eu assim, dura, com a cara dura, com um sorriso de orelha a orelha. E eu não conseguia contar pras pessoas porque, pra você ver a que ponto chegava, eu me sentia boba, feliz por uma coisa tão simples, sabe? E aí foi isso, assim. Depois disso, aí foi só ladeira abaixo. Cada dia mais viado. Assim, evoluindo igual um Pokémon. Exato. Tudo. E aí, Cada isso, dia e assim, pior. e os outros demais parentes sanguíneos, eu nunca cheguei a ter uma conversa, não fiz questão de ter uma conversa. Se você tem um problema Exato. com isso, amor, um beijo, eu não sou psicólogo. Sabe, eu não tenho nem o que te Certo. aconselhar sobre esse assunto. E se você Você não tem tem um um problema problema. comigo, você tem um problema. Não sou eu que tenho um Se problema você tem um ainda. problema comigo, vem buscar. Esse problema não é meu, Não é meu, sabe? amor. Essa bagagem não é Né? minha. Exatamente. Daniela. Eu. Ai, gente. Então, talvez eu coloque muita piada em todo o processo, já vou avisando pros ouvintes, tá? Mas não leve pro lado de piada, porque é real. A nossa luta é sofrida, Ah, é muito o fervo sofrimento, também é louco. mas, mas eu gosto de contar muito isso como uma piada. Então, saiba que em todo momento houve tristezas, choros. Tudo que há de ruim, sabe? O Deixa que aliviar um Sorotônico pouco. colocou tudo. Deixa que aliviar um É. pouco. O Sorotônico colocou tudo que há de ruim ali e fez. Mas é isso. Assim, pra eu contar e tudo mais, eu tava passando por um processo de um relacionamento tóxico. Hum. Então eu estava num relacionamento, era tóxico. Eu já vivia em outra cidade, então, tipo assim, todas as questões de me aceitar já eram bem colocadas, sabe? Aham. Eu usava salto, sim, eu ficava maluca dançando dentro de casa, sim, eu era uma gay assumida ali na cidade pra todo É mundo, isso aí. e foda-se. Então, tipo assim, e eu não chegava. Tem aquilo também, eu não chegava pra ninguém falando, as pessoas deduziam e era isso, foda-se. Mas então, tipo assim, mesmo. Já é uma história pesada, porque mesmo tendo tudo isso, eu ainda tive o processo sofrido com a família, sabe? Muito. Uhum. Então, depois de um relacionamento, dentro de um relacionamento tóxico, a princípio, uma tia minha que é sapatão, o meu ex conversou com ela falando sobre a minha pessoa. Então, tipo assim, já Mentira. foi um.
Já foi Um bafo. uma coisa pesada, um bafo, sabe? Mas que, assim, eu acho que eu mesmo vivendo naquele ambiente tóxico não vi como algo tóxico, sabe? Aham. Uhum. Vi um pouco, mas logo fui colocada pra baixo pra não pensar sobre isso. Isso é um relacionamento tóxico, viu, gente? Então Sim. corram disso. Mas depois que eu corri, hoje eu vejo e tudo mais. Mas primeiro foi com uma tia e depois ela mesma me mandou mensagem falando sobre e que tava tudo bem, que se precisasse conversar, ela tava disposta e tudo mais. E assim, por defesa, eu acho que eu fui até grosso com ela. Eu falei assim, não, senta aí, barbariza no seu canto que eu vou barbarizar no meu. Eita! Fica quietinha aí. Eu sei que você chegou primeiro aí, abriu o povo da família, mas agora é minha vez. Não quero seu apoio, não. É, Caralho! gatinha. Foi mais ou menos. Aí tipo, foi mais ou menos É essa uma conversa. defesa, né? Aí A foi, pobre da tia. foi uma defesa. Tipo, foi uma defesa porque não fui eu que fui pedir a ajuda dela, sabe? Sim. Então, tipo, eu me senti nesse Invadido, meio, né? invadido. Aí depois de um tempo ainda. Num processo de briga no relacionamento e tudo mais, eu peguei o carro, assim, peguei uma carona. Era, sei lá, 10 horas da noite de uma sexta-feira. Eu tava puto, chorando, maluco. Fui pra Cruzilha, que é a cidade que os meus pais moram. Cheguei lá, sentei na mesa e falei assim: é agora, foda-se. Vai ser agora, eu não vou pensar, vou fazer. E falei: mãe, sou uma bichinha. E aí? E aí, pô, Aí a sua mãe olhou pra você e falou: bichinha, com quase 30, desse tamanho, bichinha, uma amor. cavala Bichinha velha você dessa. era 10 anos atrás. E eu fui o pari, ó, pra uma cavala velha dessa. Usando uma saia Exatamente, desse mas tamanho, tô vendo seus ovos daqui. um salto 15, querido. Eu cheguei batendo. Mas aí eu falei com ela. Eu acho que eu tinha 19, acho que era 19, sei lá. Falei com ela, aí depois foi o processo todo, né? Aí, tipo, choro e gritaria, bate-boca. Aí leva pro quarto, porque meu pai não podia sair bem de nada. Numa casa que tem 3 cômodos. Aí você leva pra um, fica dois e não pode saber de nada. Tipo Então assim, já descobriram, né? leva pro quarto, aí começa a falar um monte de coisa. Aí ainda chega o cão da minha irmã pra falar merda na minha cara. Eu tava quase falando assim, minha filha, vai se lascar e sai daqui, pelo amor de Deus. Vai cuidar da sua vida, lixo. E para de cuidar da minha. Caralho! Então, tipo assim, juntava irmã e mãe. Aí as duas me humilhando até o talo, né? Tipo, igual eu falei, tem várias frases que a gente ouve muito de você é uma desgraça, você é Aham. tudo de ruim, né? Aham. E como eu fui numa sexta-feira, passamos a madrugada da sexta-feira pro sábado inteiro Nessa discutindo. brisa. E eu ouvindo merda na minha Apoio. cabeça calado, né? Eu fui Então eu embora. fiquei a madrugada inteira ouvindo coisas horríveis, deitado assim, tentando dormir, a me apagar pra não, quase me dando um murro na cara pra eu me apagar pra não ouvir as coisas, sabe? Uhum. Então, aí depois passou esse processo todo delas, passei a manhã de sábado totalmente, tipo, nos cantos, tentando fugir algum papo, até que meu pai me coloca na sala e fala assim, e aí? E agora? Aí eu falei assim, e agora vocês lidem com isso que eu vou embora. Aí ele parou assim e falou, você vai embora? É assim e tudo mais? Eu falei assim, o Pô, problema não é meu, não. sou eu. Aí, depois que eu falei isso, ele falou assim, então tá bom, é assim que vai ser a partir de agora. Eu falei assim, Close, babarinho. é você É que tá isso. dizendo, close. Vai tudo. Levantei, peguei minha mala e vim embora. Aí eu fui lá por, sei lá, umas 9 horinhas, foi só dormir amanhã, e voltei, joguei a bomba e voltei pra casa. Falei assim, Nossa. agora eu vou ficar aqui uns 2 meses, sabe, dar um sumiço. E eles lidem com isso lá e foda-se, aprende a lidar, não aprende e tudo mais. Então, tipo assim, eu vim pra cá muito, muito triste, né? Depois de passar por tudo. Ainda, tanto em relacionamento quanto a parte familiar tava uma bosta. E, tipo assim,
seguir, sabe? Eu acho que os 10 anos de me aceitar me fez forte nessa hora, sabe? Mais de 10 anos ali me aceitando por dentro me fez forte nessa parte. Sim. Então, foi passando meses, assim, sem eu ter contato praticamente, era o mínimo possível, até que foi meio que não se falando mais sobre, sabe? E, e eu também não tinha mais a necessidade de falar, já falei uma vez e acabou. Aí, esse foi o processo pós de que, tipo, sofri algumas perguntas, né? Aquelas perguntas bobas que a gente sofre, alguns julgamentos, até ir acostumando, sabe? Mas é igual o Sam falou, foi na base da porrada que eles foram aprendendo. Tipo, me pergunta tola. Faço isso assim, explícito, do jeito que eu te contar aqui, foda-se. Ai, não precisava ser assim. Aí não Então não pergunta mais. pergunta, Então, não pergunta, linda. Quando perguntam pra mim assim, Entendeu? qual dos dois é a mulher e qual dos dois é o homem? Eu falo, são dois homens. E se eu te contar o que esses dois homens faz, amor, que é tanto pau e bola em cima da cama que parece uma mesa de sinuca. Execo. Então foi nesse processo depois, sabe? Aí já, depois de um tempo já foi assim, perguntava e no final da pergunta fala, ai, não responde não, porque eu sei como é que você vai responder. Eu, tá bom. Ai, que bom que aprendeu. Já aprendeu. Né? Que bom que Aprendeu, né? Não, mas assim, Que bom junto que aprendeu. dessas perguntas inconvenientes, vem umas pérolas engraçadas, né? Já me perguntaram se eu que era demais. ativo, passivo ou retrátil. Retrátil. Da Marisa retrátil, ela é uma fita. Eu sou retrátil. Retrátil. O pau e os ovos entram pra dentro e viram uma bochechinha. Eu rebobino. Filho. Isso, que horror. Mas é isso, gente. Igual eu falei, muito sofrimento, mas depois que você sai, mesmo se você estiver chorando, você sente um alívio. Sim. Um peso, sabe? Tipo, é muito grande esse peso que sai das suas costas. Sei lá, tipo, é estranho até falar É a sobre, sensação sabe? de Tipo, voltar de uma guerra. A sensação. É uma Esse- coisa que os héteros jamais saberão. Não. Porque eles não têm noção. Não. do Mas que é esse aí é a isso. primeira coisa que a gente falou, a necessidade. A gente tem a necessidade, a gente tinha muito essa necessidade de, tipo, Pra- Esconder cada trejeito. pra ter uma autoaceitação, a gente precisava externar isso. Sabe? De, tipo, Sim. falar, olha, é isso aqui. Porque não era uma necessidade que partia da gente, era uma necessidade que, tipo, era pautada, tipo, socialmente pautada. Você, se isso aqui é uma coisa que você precisa falar, você precisa avisar. Todo mundo tem que estar ciente do que você é, 100% das vezes. Entendeu? Então, assim, era uma necessidade que traziam pra gente, que a gente não pediu, que a gente nunca se propôs a assumir essa necessidade, mas que alguém trazia pra gente, questionavam a gente falava assim, sim, e aí? E sabe o que eu, E agora? o que eu vejo muito também? Assim, na minha juventude gay, a gente assistia Orações para Bob, né? O Oliver lá, o menino que é bailarino. Toda a mídia que a gente assistia enquanto mídia gay era contando uma história triste. Era Né? trágica. Então, assim, quando eu assisti, e toda a mídia que era comumente aceita era o seu peru do Zorra Total, era o Patrick do Olha a Faca, ou Era um era, estereótipo ou bem, era a né? travesti marginalizada que passava no Datena. Então, eu somava isso. Se eu contar pro meu pai ou pra minha mãe, das duas uma. Meu pai vai achar que eu sou o peru, o Patrick ou a travesti. E eu também vou ter o mesmo fim do que esses gays dos filmes e novelas. Então, isso trazia muito esse medo, assim, porque a gente sempre ouvia. Se você é gay, você tem que ser escondido. Porque senão, 3 pontinhos. E aí, esse senão, 3 pontinhos, a gente concluía do filme, concluía do Zorra Total. Vão rir de mim, vão me matar, vão me assediar, vão me diminuir. E uma vez que a gente conta, e como o Dani falou, eu jogo a bomba e digo, este problema não é meu, e o Dani, ele teve um período triste, precisou de um episódio triste para ele jogar, ter a coragem de jogar essa bomba, e depois ele voltou para a rotina que já era dele. Exatamente. Então, assim, A vida a vida continuou dele dele, continuou normalmente. sem essa necessidade de mesmo. carregar uma máscara pesada, Exatamente. pesada, pesada. A sensação é de voltar de uma guerra e eu não ter mais que ficar alerta se o inimigo tá na minha porta às 3 da manhã. Eu não ter que... E outra coisa
que é tão nos mínimos detalhes e já, tipo, colocando que a gente coloca tanto isso na cabeça até pelas pessoas do meio, sabe? Tipo, pessoas que estão ali, que são homossexuais e tudo mais, porque você tá, sei lá, num aplicativo. A primeira pergunta é, você é assumido? Era, né? Hoje em dia talvez não sei, não estou, exato. não estou ali, mas tipo assim, era muito você é assumido? Você não é assumido? Ah, não sei o quê. Era só essas perguntas, sabe? Uhum. E Porque com nesse essa pergunta ponto, já respondia aquele negócio de se você era afeminado ou não. Porque se você é Sim. assumido, sim, muito mais chance de você ser total, afeminada, né? afinada. Uhum. E olha, isso Exatamente. que você falou, desculpa até te interromper. Cara, eu li há poucos minutos atrás no Twitter que o pessoal do Grindr, o aplicativo, desativou o serviço de localização lá na Vila Olímpia, onde está rolando as Olimpíadas. Justamente porque nas Olimpíadas passadas, o pessoal conseguiu descobrir e teve um jornal muito do mal amado que começou a expor os atletas que eram gays e estavam usando o aplicativo. E tem atleta que Exatamente. mora em país onde ser gay é crime, É crime, bicha. sabe? A irresponsabilidade das pessoas que querem saber da sexualidade dos outros, linda, você não tem nada a ver com isso, viu? E principalmente, aí eu volto com um lacre que eu já dei aqui muitas vezes. Inclusive dos seus filhos. Exato. Inclusive dos seus filhos. Eu acho que é Não sempre tem muito nada bem a lembrar. ver. Você não tem nada a ver. Muito Nada a bom ver com a lembrar, você sexualidade não do tem seu nada filho. a ver com isso. Porque se Deus quiser, você não vai transar com seus filhos. Se Deus quiser, você não vai transar com seus filhos, então não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com você. Não Tá eu prefiro amarrado. que meu filho seja machinho. Foda-se, Cláudia Leite. Ninguém te perguntou nada, nem seu filho te perguntou. Foda-se, pau no seu cu. Se Deus quiser, você não vai transar com seu filho. E se a polícia também. Se a polícia. Exatamente. Porque se for Deus se quiser, for não vai ter nem polícia, filho, seu lixo. seu lixo. Ah, vai se fuder. Exato. Marcinha, pra você, a primeira pessoa assim, que você falou, assim, quando você se abriu assim, desse jeito, precisou se abrir desse jeito, quem foi a primeira pessoa que você falou assim, pelo amor de Deus? Menina, eu acho que eu não precisei, mas como eu falei antes, eu tive um amigo que já era, então ele meio que já entendia. Aham. Tipo, Ele era ele achou a que eu tua era referência também? Tipo, a única pessoa LGBT que você conheceu? Não, eu já conheci a minha tia ela é lésbica, Aham, mas assim, lésbica, né? A referência gay eu tive dele, aham. fora o que a gente via na mídia, mas a gente virou amigo e tudo mais. E tipo, ele já sabia que eu era gay porque a gente gostava de Harry Potter, a gente gostava de Lady Gaga, dessa coisa que tipo, se você gostar, você é gay, né? Aham. Automaticamente Exato. você é gay. E não mentiu. E a gente nunca chegou a falar assim, nossa, ó, eu sou gay. Ah, tá, eu também sou gay. Tipo, não. A gente curtia as mesmas coisas, a gente criou uma amizade ali. Mas acho que a pessoa que eu falei, porque ela me perguntou, mas eu não senti necessidade de falar, porque a minha cabeça, desde jovem, eu já fui eu sempre fui um jovem muito centrado no que eu queria, nas coisas que eu fazia, que eu falava e tudo mais. Então foi manhã. Porque eu saí da igreja e manhã queria saber o porquê eu saí da igreja. Eu falei, mulher, Aham. você quer mesmo saber? Tem certeza? Mulher visível. Pergunte. Não, pode falar, meu filho, porque eu sou gay. Ela, eu já sabe, eu digo, pronto, fechou então. Um beijo aí, é nóis, que brilha. Não é? Legal. Mas nunca foi uma necessidade, não. Aham. Então, mas a Marminha é mais nova também, né? De uma geração. Se Exato. bem que isso não quer dizer nada, né? É o que o Greg sempre fala. Tem gente nova, tem gente velha. Você vê umas pessoas de terceira idade que têm uma aceitação muito boa, né? E quando você vê uns conservadores de 20 anos aí que... Né, Nicolas? Então, tipo, idade não faz diferença nenhuma também, né? É a cabeça, é o caráter da pessoa que faz. Mas, gente, Exatamente. eu já tô quase 30 anos, viu, ano que vem. Ô, Glória. Eita. Até porque, assim, tipo, a reação da minha mãe foi diferente, por exemplo, da mãe do Dani. Sim, Você exatamente. entendeu? Que é, tipo, o Dani é anos mais novo que eu. Tipo, Sim, uma década é mais da novo que pessoa eu. mesmo, né? Décadas, da amigo. pessoa. Tipo, Quando eu contei pra minha avó, eu fui vai se apresentar. tratar sua vagabunda prostituta, acho que eu não tá desgraçado. Seu lixo. Quando eu fui apresentar o Gré pra minha avó, eu falei, ó, esse aqui é meu namorado. Ela fechou. Ela falou assim:
Foda-se. E aí você foda-se. pega uma senhora nordestina, analfabeta, cristã, tudo, e, meu, é meu neto, quer ser feliz, seja, e o problema é seu, entendeu? Não vai interferir em nada na minha vida. Por que que, né? E foi. Eu acho, Então, eu tipo, acho que isso vai muito da cabeça da pessoa, sabe? A gente cria isso, né? Tipo, se a pessoa é antiga, geralmente nordestino, né? Nortista e nordestino tem muito esse preconceito. Só que quando a gente conta, tipo, tem gente que. Foda-se. foda-se, Tem mais o que exatamente. fazer, né? Sim. Que é como É, tem tipo, que vai lá, ser, vai lá, né? vai lá, vai lá, Que é vai lá. como tem que ser. Vai. Vai teu rumo, vai. Mas no trabalho, quando eu fui casar com o Gré, eu ouvi de uma. Ouvi não, né? Minha chefe ouviu. Ai, mas esse povo precisa casar. Pode ser gay, tem nada contra ser gay, mas precisa casar, precisa expor pra todo mundo que quer ser Sempre gay. tem disso, né? Então, tipo. Nada é contra, foda. mas você tem que fazer, tipo, você pode vir até aqui, mas tem que precisar chegar até aqui. Então, coisa Exatamente. simples é você sair na rua, é você andar de mão dadas, é você se casar, é você beijar na rua, é você ter uma família. O você viver, você pode. Passou de viver, Não pode. Mas Aí- precisa, né? Você pode respirar. É isso. Na minha tô família, deixando você respirar. De resto, daqui pra cá, você não pode dar um salto. na minha família Exatamente. tem uma gay que é. Eu não vou expor muito, vou tentar não expor muito essa pessoa. Mas tem uma pessoa que ela é gay e todo mundo sabe que ela é gay, mas ela faz um tipo machinho. Então ela não é assumida nem nada, entendeu? Então tá lá dentro do armário, tudo. Namora mulher, tudo isso, mas todo mundo sabe que ela é gay. E minha mãe falou pra mim: ah, por que você não é que nem o fulano? Oxe. Eu falei: eu não quero ter uma meia vida que nem o fulano tem, eu quero ter a minha vida completa, entendeu? E aí peguei uma feminadíssima, que é pra poder, tipo, já que é pra ser gay, então eu vou ser gay direito, né? Você gay, Não, você e o gay pior- de direita. Que é o Bolsonaro. Isso, Bolsonaro. E o pior é que como eu sou de uma cidade muito pequena, as gays famosas são poucas, né? São poucas. Tipo, são as 3 ali no cantinho. Todas as E feminadas. só elas que existem, assim. Aí tem as 3 afeminadas, As que três- é os Pilares. tipo assim, o pecado na cidade, né? E as 3 que é mais machinha, que são, tipo assim, se você for, seja como elas, sabe? Tipo assim, exato. machinhas. É a balança, né? Assim. É a balança, sabe? Tem que ficar equilibrado. E você tá aqui no meio, aí você Afeminado lá você embaixo. escolhe pra onde você vai. É porque lá embaixo, porque ninguém quer ser igual essas putas machinho aqui, não. O peso tá maior. Mas eu ouvi muito da minha mãe. Tipo assim, é da família. Assim, cidade pequena é muito família. Aí ramificação, a outra família é bem próxima também, mas não é. É primo Ah, é de primo 70 comendo cu de primo, graus. essa é a realidade. Exatamente. Então, tinha essas gays que, tipo assim, não eram assumidas, mas todo mundo já sabia. Aí sempre ouvia, ai, por que que então, já que você é gay, então seja igual a ela, sabe? Tipo assim, Sim. ela é bem de vida, ela é formada, ela não sei o quê. Mas ela é o quê? Pra mim ela não é nada, sabe? Tipo, chega no Ela não é ponto uma que pra mim ela não é chatona, nada. não. Ela é uma chatona. Ela é uma chatona. Ela é uma chatona insuportável. Então, eu ouvi muito disso, principalmente um ano ali depois de me assumir, que eu tinha que ser igual àquela ali que era machinho da A machuda, a cidade, machudinha. que Exato. não. Nossa. E o pior é que a machinho da cidade já me mandou mensagem, a machinho da cidade já fez várias coisas, assim, sabe? Oh Que my God! ninguém talvez saiba. Mas, né, Ela queria os meus eu, seios. eu tinha que ser igual ela e ela que queria ser igual eu, aí eu não tenho nada, né? A se falar. E aí, Então, lindas? E rolava aí? muito disso. Caralho, eu bolo, menino. Ô, É gente, triste assim, isso. quando a gente, né, tá nesses momentos assim, que a gente tá no progresso aí de se entender, se compreender, a gente se corta muito, como a gente falou, né? A gente corta muito a nossa personalidade, fica tolhida. Vocês sentem falta desse traço? O Sam falou de dançar, né? Que tipo, é uma coisa que foi embora. A gente acaba perdendo muito. Tipo, a igreja, por exemplo, era uma coisa que poderia ser muito importante pra Marminha, mas que foi pro saco, justamente por causa de preconceito também. Então, assim,
coisas que foram embora, assim. Tem alguma coisa que vocês conseguiram recuperar? Eu acho que eu trouxe isso pra Recuperar, eu arte, acho assim, que- eu trouxe isso pro desenho. Hoje, Aham. tanto que é o que eu faço de profissão. Mas é o que eu consegui ressignificar até, assim. Eu trouxe pra mim, e aí enquanto se fingia de hétero, desenhava Naruto, e aí enquanto tava forçando uma masculinidade, ia mudando, e até que hoje, assim, a gente vai interpretando a nossa arte ao nosso ver, a nossa perspectiva de vida, mas eu acho que é o que eu consegui trazer, assim. E outra, Você acha que você é mais afeminada? Afeminada do 100%. que Hoje, é. 100%. Mas assim, e hoje eu entendo também que junto com o pack gay, né, Hum, além de atração por homens, a gente vem com outras skills também, né? Vem uma exato. melhor comunicação, um melhor vocabulário, a gente é melhor em inglês, um bom gosto para música, um largo conhecimento das divas pops, de cultura pop de modo geral. Bem comunicativo, é verdade. Assim, eu acho que a maioria dos LGBTs, antes de ser podados, são muito comunicativos. Mas sabe por que a gente é comunicativo? Porque a gente precisa enganar todo mundo à volta. Então você tem que aprender a Sim, falar línguas diferentes. Não, mas, por exemplo, exato. eu acho que tipo, não sei, Você precisa aprender a ser extremamente profissional, porque você precisa esconder uma parte sua num ambiente pode profissional. ser. Ser Você extremamente precisa aprender. específico com as palavras, porque eu preciso garantir que você Exatamente. entenda exatamente o que eu quero falar sem dar margem pra piadinha de quinta série. Exato. E o, Na e sua o família é a melhor é mesma que a coisa. gente, a gente pensa antes de falar. A gente Exato. aprendeu a pensar muito, então esse é o ponto, sabe? Exatamente, Não sai né? falando merda. Ainda que você essas skills que a gente tem, essas habilidades que a gente tem durante a vida, são ferramentas que auxiliam nessa camuflagem nossa. A gente Sim. aprende a ter essas camuflagens, Sim. entendeu? Mesmo no ambiente familiar, assim, eu considero que eu tenho um vocabulário muito, assim, né, até difícil de comunicar às vezes. Eu tenho esse vocabulário, eu sei que é por causa disso. Tipo, pra eu compreender a minha família, tipo, era só livro velho que tinha na estante. Então eu ia ler aqueles livros velho, eu tava pegando palavras. Por mais que eu não tava entendendo o que eu tava lendo, mas tipo, aquelas palavras estavam entrando na minha cabeça. Mas assim, essas coisas assim que a gente vai angariando de ferramentas pra aprender a lidar. Não para aprender a lidar, mas assim, para lidar e auxiliar na nossa camuflagem dentro daqueles ambientes que a gente tá entrando, sabe? Que é isso que a gente acaba fazendo, né? Pra gente, quando a gente vai se tolhindo, talhando a nossa personalidade, é para encaixar em ambientes diferentes. Porque assim, se eu falar desse jeito aqui nesse ambiente, eu vou ser mal visto. Né? Já vão saber quem eu sou, já vão saber esse traço de personalidade que eu não quero que saibam. Se eu for dentro da família, se eu falar dessa forma, se eu andar dessa forma, se eu fazer desse jeito, vão saber de uma coisa que eu não quero que saibam. Ou que eu tô escondendo. Então a gente aprende a cortar, a gente sabe aonde cortar. Uhum. E essas ferramentas, tipo, essas habilidades de vocabulário, de língua, de não sei o quê, a gente está angariando ferramenta para lidar com isso. Em algum momento a gente vai precisar dela para ir embora, ou vai precisar dela para mentir em alguma coisa, ou vai precisar dela para enfrentar alguma coisa ali na frente, tipo, dar uma resposta afiada para alguém, tirar alguém da nossa vida. Então tudo isso está sendo. É isso, a gente está se armando. Sim. Essa é a realidade. A gente está se armando quando a gente está pegando essas coisas. Gente, Sim. a gente tá com 1h30 de programa. A gente tem que ir pro Cholascast, pro Indicar Cholas ainda, senão vai coisar. Uhum. Mas eu acho que como a gente tem muito assunto para falar isso. Porque Sim. são realmente traumas, Exato. são coisas. E além de fazer bem pra gente falar isso, eu acho que tem muita gente que precisa ainda ouvir o que a gente tem para falar. Então, e héteros também, para poderem aprenderem, principalmente, né? Eles têm que aprenderem o que a gente tem para falar. Que aqui são experiências de vida traumáticas. A gente está bem hoje? Está muito melhor. Mas talvez a gente poderia estar muito melhor ainda. A gente demora muitos anos na vida para se desenvolver profissionalmente, para se desenvolver como pessoa mesmo, porque a gente tem muito tempo da vida lidando em ter que ser aceito. Então, eu acho que existe muito para falar ainda. Mas vamos pro Indicachola, senão vai... O Indicachola dessa semana vai ser um só. Qual que é? Parte 1 e parte 2 saindo do armário neste canal aqui. Se você tá vendo a gente aí pelo YouTube, tem aqui nos videozinhos lá de trás. Eu não me lembro que episódio que é, então vocês procurem aí. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima também, vocês podem clicar aí. Busca aí no YouTube. Não esqueça de deixar seu like. A gente se reuniu aqui para falar
de histórias doloridas, histórias legais e compartilhar essas experiências, mas eu espero e acho que existe ainda muita gay novinha que talvez esteja nos assistindo, talvez até num futuro aí, 2070 é o ano que você escolher, Eu vou que estar morta, graças esteja a Deus. vivendo essa situação e que talvez esteja precisando ouvir palavras que eu gostaria de ter ouvido enquanto gay jovem. Então, se eu pudesse ter um indicacholas nesse momento, a minha indicação seria de que você ouça essas palavras. Você é bom, você é uma pessoa boa, você é querido, tem amor fora da sua casa também, para que você possa aproveitar. Você é importante, você é necessário, você não tá doente, você não vai pro inferno. Tá tudo bem ser quem você é. É isso. Ouça as palavras delas brujas, Exato. porra! E se você contar pra alguém que eu tô sendo gentil de forma gratuita, eu vou na sua casa te buscar. Alguém tem mais algum posicionamento final, gente? Eu acho que, igual o Sam falou, é muito importante. E é importante também ouvir pessoas que estão aí, sei lá, nos seus 30, 40, 35, sei lá, mais velho assim. E que ainda, tipo assim, já se resolveu um pouco, mas ainda lida com muito dessas coisas, sabe? Pesadas que houve no decorrer da vida. Não perdoem aquelas pessoas, viu? Porque não parte de você esse perdão. Deixe que elas queimem, foda-se, tá? Se Dracarys. elas olharem no seu pé e falar, ai, desculpa pelo aquilo que eu falei, tá bom, foda-se. Você causou alguma coisa, então não vou te desculpar, não. Só, sei lá, É o que eu acho sai que assim, daqui. não se cobre de querer perdoar. Eu tive Não, muito esse nem um pensamento essa semana, que eu me cobrava muito de precisar perdoar aquela desculpa que eu vi. Então não se cobre. Se você não sente a necessidade de perdoar, não perdoe. Não Tem perdoe. vou fazer outro indicação, que é um outro episódio, que é o de Natal. Você lembra dele? O nosso especial de Natal, gente, já fazem o quê? Uns 5, 6 anos. Que eu falei o seguinte, e eu vou repetir. Você não deve perdão pra quem não cansa de te machucar. É isso. Exato. Então, assim, é isso. A pessoa te machucou uma vez, tá ótimo. Vida dela que segue, a sua que Sim. segue. Não tem problema em partir caminhos, gente. A vida é isso. Isso. A vida é só um monte de caminho que se entrelaça Exatamente. no momento da vida. Sim, e tudo que essas pessoas te falaram, uma coisa que é uma indicação. Pega o corredor da sua casa e ela falou, e se a pessoa falou, ai, ela anda mole. Pega lá do final do corredor e anda até o final, assim, tipo, close. E fala, eu posso, eu tô dentro da minha casa, ninguém vai encher o meu saco, sabe? Então, até na rua, que seja, mas comece ali pelo menos, sabe? Tipo, faça essas coisas, porque você vai se sentir bem na hora que você terminar de fazer. Tudo que falaram, ai, não faça, faz. Faz ali no cantinho, depois você faz na rua, você faz pra todo mundo e vai ser uma coisa normal pra você ao decorrer do tempo. E principalmente essas coisinhas, igual você falou, arte, a gente é muito podado disso. Então, faça depois, não importa se você tem 50, 60 anos, comece a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, não há tempo pra isso, sabe? Faz assim, Eu tô ó. falando porque eu comecei a fazer crochê agora e Aí, ó, uma é muito senhorinha. gostoso. É muito gostoso. Anota tudo que você tá perdendo pra na frente você cobrar de volta. Isso. Exato. Então, faça tudo, independente do que os outros pensem. É isso aí, gatinha. A luta não para. E como dizia Elis Regina, apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e ainda vivemos com os mesmos medos que os nossos pais. Tá? Cresça, seja gay, mas lute. Não deixa de lutar, não. Tem gente vindo atrás de você que vai passar pela mesma dor. Então é isso aí. Exato. Viu? Eu vou indicar uma canção que eu indiquei já várias vezes também, que é da LeAnn Rimes, que ela fala que você tem o direito de ser amado por todo mundo que quer te amar. Tá bom? Gente, o nome da música é Love Line, da LeAnn Rimes, e eu indiquei ela em algum momento aqui desse podcast aqui de novo, viu? Então é essa daí a música. Love Line, da LeAnn Rimes. Fechou? Fechou? É isso, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @cholascasts lá no Instagram, lá no Twitter, pra você não perder nenhuma postagem nossa. Não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, se você tá vendo a gente aqui pelo YouTube.
Deixa um comentário aí embaixo, conta pra gente a sua história, vê que palavras aí te emocionaram. Você entendeu? Macá. Não esquece também, indica pra uma pessoa, alguém que precisa ouvir essas palavras, as palavras de las brujas. Indica aí pra alguém. Não esquece também, se você tá ouvindo a gente pelo seu agregador de áudio favorito, segue aqui a página, segue aqui o canal pra você não perder nenhuma postagem. Próxima sexta-feira a gente tá de volta com mais um episódio pra vocês aí. Fechou? Não esquece de ouvir a parte 1 e a parte 2 também do Saindo do Armário aqui com o elenco original de Cholas Cast. Fechou? Certo, gente. Thank you so much. Beijinho. Oh my Beijo, God. Até semana que gente. vem, gente. Sejam bem Beijo. gays e felizes. If you can Beijo. love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Now let the music play. To To the moon. Tudo bom. To the moon. Tudo bom. É pra tudo.